Oi, gente, estamos aqui hoje em mais um Craft Talks com uma presença muito ilustre, muito querida nossa, que é a Rita Sbragia. A Rita, ela é a diretora de Pessoas e Propósito da Craft e ela tem mais de 30 anos de carreira, mas não só no departamento humano, trabalhando também nas áreas de negócios, em áreas de finanças, em multinacionais de todos os tipos, em estilos muito diferentes de empresa, até aterrissar aqui na Craft, num momento de vida e de carreira dela muito pessoal, no qual ela já se dedicava bastante à mentoria, aos projetos de escritora, de influenciadora digital que ela está se tornando agora, né? E a Rita, ela é mãe de um menino e uma menina lindos, né? Da Daniela e do Vitor. E ela tem uma característica, não é por acaso que ela está na área de pessoas, ela tem uma característica pessoal muito distinta, né? E por isso que ela é a pessoa ideal hoje para conversar conosco sobre como nós podemos hackear a inteligência artificial com o que nos faz humanos. Parece um tema um pouco... É um tema do momento, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente não está falando o suficiente sobre isso. A gente está falando muito sobre a potência da inteligência artificial, mas ela não é necessariamente sobre os super robôs ou as super mentes que vão ser criadas, né? Ou as verdades ou mentiras que vão ser criadas a partir disso. Nem sobre a capacidade de processamento, quão mais rápido vão ficar as coisas. Ela é muito sobre o quão coesas vão ser as experiências que a gente vai criar a partir disso. E a inteligência artificial, o que ela está fazendo é retirar a parte do poder que a sociedade, que a modernidade criou em cima justo do que é artificial, do que é matemático, né? Todas as sociedades nos últimos 300 anos foram encaminhadas para trabalhar em ciência e que tem muito o seu valor óbvio, que é o que a gente está vendo agora. Então, é como se a gente tivesse descolado um pedaço do nosso cérebro que foi todo direcionado para isso. E a partir disso, a gente olha agora e fala, eles vão nos dominar, né? A inteligência artificial vai dominar o mundo, vai pensar por nós. Não, é exatamente o contrário. A inteligência artificial, ela é exatamente o que ela chama, ela é artificial, ela é matemática e ela é algo muito lógico, racional. E ela tem o potencial de nos fazer cada vez mais humanos, porque é a partir dela que a gente tem que olhar e falar assim, opa, se tirarem tudo isso daqui de mim, que era o lógico, e que eu nunca vou ter a mesma capacidade, o nosso cérebro, enfim, não, pelo menos não enquanto a gente está vivo, né, vai ter essa capacidade de processamento tão rápido, e nem acho porque não é sobre isso que é ser humano, né. Então, a grande ansiedade do momento, ela tem muito a ver com o fato de que está nos forçando a olhar para dentro e dizer, peraí, o que nos faz humanos agora? Para onde a gente vai? E daí isso também nos coloca dentro de organizações, assim como dentro de tudo na nossa vida, numa situação de vulnerabilidade, né, Rita? No sentido de pensar, ok, então o que dentro desse pensamento científico a gente criou até hoje em relação ao desenvolvimento humano que vai ter que ser hackeado para a gente voltar a atuar como... Voltar não, ou a gente... Não é nem voltar, a gente atuar como seres humanos que somos, capazes de conexão, capazes de criar experiências coesas. Então, vou te fazer, mais do que perguntas, isso aqui, né, é um bate-papo para a gente falar sobre... tínhamos até conversado sobre alguns outros planos, mas a gente achou bacana a ideia, né, Rita? Construímos isso aqui juntas, de hackear um pouco o sistema atual de pessoas e fazer uma certa provocação e brincadeira com os jargões da vida corporativa, né? Então, eu queria começar com aquela... aliás, com o nome da sua posição, né? Pessoas e propósito. Dentro da Craft é assim que se nomeia, né? Essa história de propósito, Rita,
de propósito, de valores, engajamento. Isso é inteligência artificial? São padrões? Ou isso é algo que pode ser de verdade, na sua opinião? Olha, em primeiro lugar, super obrigada pela introdução, fiquei emocionada mesmo, né? Vendo você me apresentando, é uma mulher que eu admiro tanto. E eu tenho feito uma reflexão sobre tudo que se fala sobre inteligência artificial. E já que você falou da minha carreira, o meu primeiro papel em recursos humanos foi ser supervisora de salários e benefícios, né? Eu já entrei assim numa posição de liderança em RH. E naquela época, né, começo dos anos 2000, a gente fazia pesquisa de benchmark com outras empresas. E esse benchmark que a gente chamava em inglês de Search and Reapply, você pesquisa e reaplica, trazia um poder de agilidade muito grande, porque você não precisava construir tudo do zero. Então, uma pesquisa salarial com as empresas que você queria se comparar, uma nova política que você queria implementar, o redesenho de uma política, você consultava as outras empresas, e daí você tinha um modelo, começava daqui, não daqui, e daí você fazia a política que você queria fazer para aquela empresa. Hoje a inteligência artificial faz isso. Então, no lugar de visitar 10 empresas, de falar com 10 empresas, você coloca lá na IA e ela já te dá um modelo de política. Você não começa mais do zero. E daí sim, aquilo que veio da IA, você vai customizar para a sua realidade. Então, eu vejo a IA muito assim, ajudando naquilo que, de certa forma, era uma tarefa operacional, né? Você consultar empresas, pegar todos os salários, tal. Era um trabalho estratégico, mas ao mesmo tempo manual, que levava muitas horas, muitos dias. Em poucos segundos você tem lá hoje no seu computador. E daí te libera mais tempo para quê? Justamente para esse lado humano, que a IA não vai pegar. Então, na própria Craft, eu falo para o meu time, eu prefiro que as pessoas procurem a gente para falar como que eu faço para lidar com conflito na minha área, ou como que eu faço para conseguir aprender novas habilidades para mudar de área, e não como que eu faço para tirar férias, né? Como que é o processo para, sei lá, receber um reembolso, porque tudo isso pode ser automatizado, né? Tudo, como tirar férias, está lá, é só você clicar lá e o processinho está lá. O que a gente quer mesmo é ser uma área de pessoas e propósito, né? Então, ajudar as pessoas a trazer para o trabalho a sua melhor versão, a liderança a ser aquele líder inspirador que faz com que as pessoas estejam altamente engajadas para crescer com a empresa, para deixar um legado na empresa, né? Então, eu vejo que esse hackear, né, da inteligência artificial, ela vai até aquele ponto de que a gente podia encontrar aí de uma maneira mais manual. Agora, o contato humano, ninguém vai tirar da gente, né? Ninguém vai tirar e daí que é a importância da cultura, né, da empresa. Porque é através da cultura, como a gente tem feito na Craft, né, de você comunicar os seus valores, os seus direcionadores, entender o papel de cada pessoa dentro dessa estratégia global, isso faz com que as pessoas, de fato, queiram estar lá porque elas entendem o impacto dela, né, em algo maior. Eu comecei a transformar minha vida há uns anos, eu imagino que foi lá por 2007, e foi naquele momento que eu pensei realmente o meu propósito, né? Eu estava passando por um momento pessoal bem difícil, ia piorar muito, né, nos meses seguintes, mas naquele momento eu pensei assim, no lado pessoal, independente de tudo que eu estou vivendo, eu quero entregar para o mundo esses 2 pré-adolescentes para ser trabalhadores éticos e felizes. É isso que eu quero, né? Então eu podia estar tendo um dia difícil, eu podia, enfim, estar passando por, né, coisas assim que eu não esperava passar, mas eu estava lá, eles, os 2, né? Então, sim, eu vou dirigir na estrada, apesar de ter medo de dirigir na estrada, porque eu trabalhava em Alphaville e eu queria pagar a escola e a faculdade deles. Então, quando você entende um propósito, você vence as barreiras, né? E muitas pessoas, elas ainda não pararam para pensar no propósito. Na vida profissional, eu acho que isso você já deve ter percebido, eu não quero fazer o que todo mundo faz. Eu quero estar lá para falar alguma coisa diferente, né? Por isso que eu gosto tanto, né? E você também, né? De juntar os países, né? Numa call e passar nossos pensamentos, né? Aquilo que nós aprendemos, falar de cultura, porque nem todo mundo faz isso, né? Então, quando eu falei aqui o propósito, qual foi meu propósito profissional, então? As empresas em que a Rita trabalhar, algo novo vai acontecer, né? Uhum. Eu não vou ser aquela pessoa que fala igualzinho, né, o decoradinho lá da cartilha de RH. Eu vou fazer o que eu aprendi, o que mudou minha vida, o que me transformou.
Né? Eu acho que isso e a nenhuma vai tirar da gente. Definitivamente essa sua humanidade fica muito clara, né? E quando, ouvindo você falar de propósito, de como as pessoas se encaixam e como não necessariamente cada um ainda encontrou, essa é uma jornada individual muito, muito larga, né? E aí eu vou fazer uma outra provocação em cima disso, conectando ainda ao tema de propósito que a gente está conversando aqui. O que é para você esse outro jargão corporativo de vestir a camisa da empresa? Então, se eu mal sei o que eu quero da minha vida, e né, agora eu estou parafraseando, como que eu vou vestir a camisa de outro? Né? O que é vestir a camisa da empresa para você? É interessante, tem muitos memes, né, desses jargões da vida corporativa. Esse é um dos mais populares, né? Na verdade, eu associo essa expressão, que às vezes até pode ser mal utilizada, com você de fato estar engajado, né? Eu gosto muito da metodologia do Gallup, que fala que 70% do engajamento das pessoas é de responsabilidade do líder imediato. E são atividades, assim, são práticas que os melhores líderes têm, né, na gestão das suas pessoas. Isso está num livro e foi aí que eu me apaixonei por engajamento, que para mim é a mesma coisa que vestir a camisa, mas com conexão emocional. Esse livro, ele chama Primeiro Quebre Todas as Regras, e o resultado foi assim de uma pesquisa imensa do Gallup, com milhares de empresas, milhões de pessoas, que chegou em 12 práticas dos líderes mais admirados do mundo, né? E são coisas extremamente simples, né? São 12 perguntas que, se as pessoas respondem concordo ou concordo totalmente, indicam o nível de engajamento, né, daquela pessoa. E o engajamento tem resultados em lucro, em aumento de vendas, em redução de faltas no trabalho. Tem vários dados que mostram isso. Vou colocar aqui só algumas das perguntas, né? Você sabe o que é esperado de você no trabalho? Essa é a primeira pergunta. Isso foi um choque quando eu vi que as pessoas altamente engajadas sabem o que é esperado delas. Porque às vezes a gente estava num momento que tinha conflito de papéis. Na empresa que eu estava, olha, tá vendo, é tão simples. E daí a gente trabalhou em todo um processo de clareza dos papéis, para um não entrar em conflito com o papel do outro. Muito interessante, estava lá, primeira pergunta do Gallup. Mas as que eu mais gosto é, alguém no trabalho se preocupa com você como pessoa? Né? Você recebeu elogio pelo seu trabalho nos últimos 7 dias? E o Gallup é bem assim, é 7 dias, não é só na avaliação de desempenho, né? Você tem oportunidade de fazer o que você faz de melhor todos os dias? Né, Pri? E trabalhando com você eu tenho, porque você sabe as coisas que eu adoro fazer, né? Eu adoro transformação, né, que é justamente a área que você lidera na Craft. Eu adoro desenvolver liderança, desenvolver pessoas. Se eu tivesse que ficar, por exemplo, gerenciando uma folha de pagamento ou uma contabilidade, eu não estaria fazendo o meu melhor todos os dias. E talvez por isso, por esse pequeno detalhe, eu não estaria tão engajada. Então, são coisas simples do dia a dia e que muitas vezes os líderes não sabem que coisas tão simples assim pode mexer no emocional da pessoa, que vai fazer com que ele vista a camisa e queira, assim, o melhor para aquela empresa. Eu quero ver essa empresa ser um sucesso. Eu quero ver as vendas dessa empresa aumentar. O que eu posso impactar? Não é meu coleguinha, eu. Né, que daí vem o conceito de accountability, né? Você ser o protagonista e não esperar que as outras pessoas façam. Te respondi? Se eu entendi bem o que você está falando, como você traz isso para uma responsabilidade muito pessoal, se por um lado o líder, e isso também passa de novo por essa nossa autoconsciência da humanidade, né? O líder, ele tem uma responsabilidade, né, vou até falar 2 vezes a mesma coisa, uma responsabilidade de se responsabilizar efetivamente pelo alinhamento e pelas ferramentas dadas e por realmente colaborar com o engajamento e com o desenvolvimento daquele que está do outro lado. Mas não necessariamente por ele se responsabilizar pelo trabalho dele, mas ele se responsabilizar pelo treinamento, pelo desenvolvimento e pelo feedback, né? Que essa é outra palavra que também é dessas que andam nos memes por aí. Mas eu gostaria de encerrar da camisa aqui, de que se a gente individualiza muito isso,
o que dá para transmutar na questão da camisa é não necessariamente a pessoa tem que vestir a camisa da empresa. E que isso, para mim, encaixa muito com um líder de educação que eu ouvi uma vez ele falar, que é, se você está demandando de alguém que ela se encaixe, ou seja, se todo mundo não vai vestir exatamente a mesma camisa, cada um tem o seu tamanho, a sua cor, o seu estilo. Você falou, por exemplo, que você jamais gostaria de preencher planilhas, mas tem pessoas que se sentem absolutamente confortáveis preenchendo planilhas. Adoram. Né? Eu mesmo já te comentei uma vez que a minha zona de conforto, quando eu estou com muita coisa na cabeça, eu vou procurar uma planilha para fazer. É incrível. Né? Eu adoro temas de liderança, mas eu me sinto confortável quando eu encontro algum controle em números ali, né? Porque o restante eu já entendi que eu não consigo controlar, né? Porque não é sobre mim, é sobre o outro. E isso, a amarração final disso é... se a gente demanda de alguém se encaixar, significa que ele já não pertence. E a gente está querendo criar uma estratégia de pertencimento real, genuína, que as pessoas se conectem. Então a gente está pedindo de fato, ou querendo criar ambientes que permitam que cada pessoa vista a sua melhor camisa para chegar no trabalho todos os dias feliz com isso, e a partir disso esse coletivo das melhores camisas criarem uma empresa, uma vida melhor para cada indivíduo e uma empresa cada vez melhor, cada vez mais próspera, que devolve essa prosperidade para essas próprias pessoas que estão vestindo essa sua melhor camisa. É isso. É um círculo muito virtuoso, né? É o respeito à diversidade. As pessoas são diferentes, as camisas são diferentes, né? E cada um vai com a sua melhor. Eu gosto também do conceito de dominância cerebral, que divide o cérebro em 4 quadrantes, né? De acordo com o lado direito, esquerdo, frontal e basal do cérebro. Então, por exemplo, o meu é o lado direito frontal. Então, para mim, é a inovação, é a transformação, é a estratégia, é a visão de longo prazo. Sendo esse a minha preferência, a minha área de oportunidade é justamente o operacional. Né? Atenção aos mínimos detalhes, aqueles processos mais administrativos, né? Que é a diagonal do meu. Uma pessoa que é muito lógica, gosta de tomar decisão baseada em dados, fatos, né? Os engenheiros, por exemplo, eles têm como área de oportunidade a parte relacional. Né? E quando eu aprendi essa teoria foi muito interessante, porque como business partner eu via algum líder que era muito aqui o racional falar, nossa, parece que aquela pessoa não pensa, e essa pessoa que é muito relacional falava, aquele líder não tem coração. Daí eu peraí, é a beleza da diversidade. Então a gente começou a trazer esse conceito de dominância cerebral mais forte para as pessoas, porque daí você via até áreas, marketing reclamando que a área de operações era um gargalo para implementar um novo produto, e as áreas de operações dizendo que marketing não queria respeitar os processos de compliance. Peraí, vamos conversar, porque os dois são importantes, né? Então, o vestir a camisa, eu adorei que você falou, é a sua melhor camisa, né? E cada pessoa é única, né? É única. O que vai fazer com que todo mundo esteja juntos, né, na mesma camisa, são os valores da empresa. E a gente está falando aqui de humanidade. Humanidade é nosso valor corporativo. Quantas empresas têm isso como valor? Né? Tem integridade, tem respeito, mas tem paixão, né? Mas assim, humanidade. Então isso é humanidade, cada um é diferente. Né? Isso que acho que faz o nosso trabalho ser muito divertido. Né? E isso também eu acho que permite que... acho que diversidade já tem, com certeza, é um dos temas mais falados, né, em desenvolvimento de pessoas ultimamente, ainda bem, porque quando a gente tem várias pessoas vestindo exatamente a mesma camisa ou sendo obrigadas a estarem naquele mesmo espaço, você simplesmente está criando uma situação na qual você está esperando ouvir da outra pessoa o que você já pensa, para tudo ficar mais sob controle, ficar ali dentro daquele universo da inteligência artificial. Isso é inteligência artificial, você está ouvindo a mesma coisa que já está registrada. A criação, a mágica de você realmente... e que é o que está por trás de todas as empresas de alto crescimento. Aliás, pergunta na inteligência artificial, o que está por trás de líderes de empresas de alto crescimento? Está sempre ligado à habilidade de aprender coisas diferentes, de saber ouvir,
de saber, de ter passado por muitas áreas diferentes, de ter uma habilidade de fazer mais perguntas do que ter respostas. Esse líder que no passado fazia muito sentido porque era outro momento, porque era aquele momento de construção em que realmente precisava do líder com muitas respostas, porque ainda era tudo muito nebuloso. Hoje em dia, essa expansão da informação, do conhecimento, quanto mais ela cresce, mais ela nos permite criar ondas de convergência de conhecimento que nos fazem captar isso e criar coisas completamente distintas. E se a gente não estiver disposto a ouvir o que é diferente do que a gente pensa, e realmente criar, recriar, reenergizar ou reconectar, fazer algumas conexões neurais novas aí, vai ficar muito difícil a gente compreender coisas que, nesse momento, o que eu estou falando para você, quem quer que seja que está me ouvindo do outro lado, um pode estar ouvindo de uma forma e o outro de outra forma. Existe um monte de ruído na comunicação natural de ser humano e que nem passa por esse microfone aqui que eu estou fazendo. Se eu quiser eu faço um pouco de ruído, esse é o ruído óbvio. O ruído não óbvio é aquele do que a minha fala chega na escuta da outra pessoa e como que ela vai interpretar aquilo de acordo com os valores dela e para onde ela vai. A partir disso que se cria efetivamente alguma coisa muito nova, né? E são os estados de flow, são os fluxos todos que são criados aí, e são palavras já mais novas, aí não entra tanto mais no jargão corporativo, né? O estado de flow, inclusive, eu acho existe uma análise psicológica por trás dele que ele passa por um estado de muito trabalho, né? Que são aquelas pessoas que entram num ritmo de trabalho muito intenso e que elas estão tão conectadas e tão empenhadas em entender o que o outro está fazendo, como está fazendo, mas conectadas a um propósito comum, aonde eu quero chegar, que às vezes você nem sabe como aconteceu. Eu falo, cara, como que eu estava falando disso ali do outro lado com aquela outra equipe, você fez a mesma coisa, chegou no mesmo lugar e juntos a gente criou um negócio muito maior. Como que isso acontece? A gente brinca de as sincronicidades, etc. Elas não se criam por acaso. Elas se criam a partir do que o Jung chamava da analogia do fazedor de chuva, né? Algo que eu gosto bastante de falar, que é a partir do momento que você altera a sua visão de propósito, a sua visão de como as coisas podem se encaixar e você está aberto para o novo, para o próximo, e de que as coisas podem ser equilibradas mesmo quando a gente está ralando pra caramba, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, todo o restante automaticamente vai se alterando e vai se conectando com você, porque o bom faz isso com as pessoas, né? Não é necessariamente sobre ser o melhor, não é necessariamente sobre sempre ser perfeito, não é necessariamente sobre, né, querer ser dono da verdade ou ter esses jargões grandes, né? É muito mais sobre o que você pode construir juntos com bastante esforço, com bastante vontade, né? E acho que é isso que faz as pessoas saírem da cama pela manhã, né? Existem metodologias, tem uma que eu adoro brincar com ela, e que a gente conhece bem, que é a do Nine Box. Então, nesse universo que a gente fica usando um jargão muito fácil e que ele pode ser muito maior do que isso, né? Mas é muito fácil você falar, pense fora da caixa, saia da caixa, etc. Eu sempre ficava levemente incomodada com isso, não sabia por quê, porque eu olhava e falava... quem trabalha mais próximo de mim já ouviu algumas vezes eu perguntar, mas que caixa? Eu nem vejo, eu nem enxergo caixa nenhuma. Que caixa que você quer que eu saia? Né? E aí, de repente, chega uma metodologia que talvez você saiba mais, aliás, com certeza você sabe mais do que eu, que fala que a gente tem que se encaixar nos quadrantes do Nine Box. Peraí, agora eu tenho que sair da caixa, eu tenho que ficar na caixa, eu tenho que me encaixar agora em 9 caixas. Como é que é? Como que é isso para você? É interessante porque metodologias assim fazem a gente sair do achômetro, né? Então, quando eu pergunto para você o que é um talento, o que é um talento, né? O que é uma pessoa que um dia pode estar lá na posição da Priscila? Eu tenho que ter
critérios para isso, né? E metodologias como o Ninebox colocam os critérios daquela empresa para saber se essa pessoa tem o potencial de fazer parte do board, né, da Kraft, se tem o potencial de substituir um gestor e não fica só no achômetro. É interessante que empresas que não têm algo assim tão estruturado pode falar assim, não, ele é muito bom em quê? Ele pode ser bom para fazer o que ele quer, e muitas vezes ele não quer fazer além do que ele quer. Ele quer ter, né, ele gosta do que ele faz e ele quer ficar lá, porque quanto mais você sobe, mais risco você tem, né? Você vai atingindo, acho que nesse livro que eu comentei do Quebre Todas as Regras, fala que muitas pessoas são promovidas por seu nível de baixo desempenho, né? Porque elas eram tão boas tecnicamente, passa para um papel de liderança e é um desastre. Perde o emprego. Ou então é muito bom gerenciando contribuidores individuais, mas quando tem que gerenciar outros líderes, é um desastre. Então, são promovidas a sua ineficiência, né? Então, quando você tem uma metodologia que te guia nisso, e é claro, não é uma lógica, é uma avaliação, né? Com o que você tem de informação hoje, você avalia que essa pessoa tem um potencial baixo, pequeno, ou pequeno, médio ou alto para subir 2, 3 posições, ou ela já alcançou o nível máximo dela na empresa, mas ela tem um excelente desempenho, então ela está lá no quadrante de excelente desempenho, porém já chegou no seu máximo potencial, ajuda você a não tomar decisões erradas, né? E o potencial hoje em dia, com essa incrível, né, dinâmica que está o mundo do trabalho, ele é muito baseado em, como no inglês a gente chama o learning agility, é aquela habilidade de aprender rápido, né? Hoje a gente está falando aqui de coisas que há 5 anos não se falava. Sim. Né? E amanhã vão ser outras coisas. Então, como é que você aprende rápido? Tem um artigo da Harvard que eu estou passando para os líderes da Kraft, né, que estão nesse processo de avaliar potencial, que começa, é sobre learning agility, né? De um alto potencial na América do Norte, se eu não me engano nos Estados Unidos mesmo, um líder assim que alcançava resultados esplêndidos, e por essa razão ele foi convidado para fazer a mesma coisa na Ásia. Vai lá, a Ásia está precisando de uma pessoa como você, seus resultados são excelentes, né? Mas avaliaram o quê? Os resultados, a performance dele, não o potencial, a habilidade de aprender. Lá na Ásia, ele foi um desastre. Por quê? Porque ele não pedia feedback, ele não escutava as pessoas, ele queria fazer na Ásia como ele tinha feito na América do Norte. Então, depois o artigo vai discorrendo todos os componentes de você ter uma agilidade no aprendizado, né? Então, quando você vai avaliar o potencial de uma pessoa, peraí, ela está aprendendo alguma coisa? Ela se desenvolve mesmo o nosso dia a dia sendo muito dinâmico, ou ela faz a tarefa dela e depois ela não consegue nem 5 minutinhos na hora do almoço para aprender uma coisa nova? Perfeito. E uma pergunta que eu adoro fazer, e toda vez que eu faço, muita gente fala, meu Deus, meu LinkedIn já bombou por causa dessa pergunta num painel que eu participei há alguns dias. A provocação é, desde que você acordou hoje, você aprendeu algo novo ou apenas envelheceu? Né? Como que o tempo está passando para você, né? E Se você só está fazendo a mesma coisa de ontem, o tempo, só as horas passaram, né? O tempo efetivamente não significou nada. Exatamente. Nossa, então o que a gente está falando é que essas 9 caixas, elas falam sobre o seu potencial de vestir a sua melhor camisa, efetivamente. Quando bem trabalhado, é ela que permite conectar o propósito, os valores, a posição certa, a pessoa certa, e permite, inclusive, ao líder carregar de uma maneira mais leve essa responsabilidade de desenvolver pessoas, né? Porque com um guia sempre fica mais fácil, né? Exatamente. E Priscila, olha, eu fiz agora uma conexão com aquilo que os grandes líderes fazem, que é conhecer como pessoa, né? Aquele profissional. Porque às vezes o líder fala, nossa, essa pessoa, ela é ótima, eu quero já colocá-la numa posição de diretora, por exemplo. A pessoa não quer, porque ela está naquele momento em que, por exemplo, ela não pode viajar muito. Né? E ela sabe que numa posição de diretoria talvez tenha que viajar mais. Ela quer cuidar dos filhos que são pequenos. Eu fiz esse gerenciamento de carreira na minha vida. Enquanto os meus filhos eram muito pequenininhos, eu falei, vou ficar numa carreira mais administrativa, né? Porque a empresa em que eu trabalhava, de liderança, já naquela época incluía trabalhar longas horas, né?
Minha filha fez 2 anos, daí eu falei, agora eu vou migrar para uma carreira de liderança. Daí foi assim. Então, mas nem todo mundo, né, tem. E os meus líderes conheciam que aquela minha prioridade, e que sempre foi o sonho da minha vida, era equilibrar a carreira com a maternidade, com o casamento, né? E conseguir levar bem os dois. Claro que, como hoje se fala muito, né, rede de apoio. Né? Eu tinha pessoas que me ajudavam, então eu consegui focar no trabalho, né? Eu não caí naquela armadilha de não, só eu de achar que você pode filho, tudo. Só eu que vou falar com o pediatra. Não, né? Eu não caí nessa armadilha. Mas nos momentos em que eu queria estar, por exemplo, no Dia das Mães na escolinha, eu ia, né? E o pessoal da empresa, vai, conta pra gente como foi. Eu acho que podemos fazer outra sessão só sobre isso. Só sobre a maternidade, né? Eu tenho uma visão muito, muito ampla em relação a isso, de que não necessariamente a gente precisa fazer essas escolhas dessa maneira. A rede de apoio pode acontecer também dentro da empresa e não só fora dela. E eu sempre tive. De como existir essa flexibilidade. Então, é possível você ser uma executiva que não viaje e que performe em outras coisas muito boas que você faz. É claro que é possível durante um determinado período. Para que depois, em outro período... Inclusive, com isso, você pode dar oportunidade para outras pessoas se desenvolverem, fazerem aquela viagem por você naquele momento. E ir trocando essas diferenças, né? Acredito que a rede de apoio ela pode ser muito mais expansiva e usar o potencial maior que existe, né? Mas isso a gente pode falar num outro momento. É interessante falar isso, que a minha filha tinha 2 anos, mas daí eu virei líder e eu comecei a viajar. Daí que eu percebi, é bom, você dorme a noite toda. Também tem as suas vantagens. Eu não sabia disso, entendeu? Tem as suas vantagens. Ai, tô dormindo a noite toda. É outra coisa do que você falou quando você citou algumas vezes o livro Quebre Todas as Regras. Isso me lembrou o David Graham, maravilhoso. Que são os Diplomatic Rebels que ele fala sobre, né? Ele foi o líder de inovação da Lego. E quando ele criou essa instituição que treina rebeldes diplomáticos, a primeira regra dele é de só quebre regras que você entende. Então, hoje em dia também, por conta da inteligência artificial, a gente voltando para o nosso tema aqui, a gente tem uma tendência de, porque está tudo muito fácil, a informação ali, eu vou, como você diz, né, construir uma série de políticas. Você não tem como construir políticas, você pode ter um guia, sim, vai te ajudar muito com isso, mas só quebre as regras que você entende. E as regras que você entende, para você entender de fato elas, tem que ser muito humano, tem que conversar com muita gente, tem que ter vontade de escutar. E não só de validar o que você acredita, mas sim compreender a cultura como ela realmente é, mesmo que ela doa, mesmo que não necessariamente seja o que você acredita, porque é só com essa aura da verdade, né, do genuíno e da disposição para a vulnerabilidade, que é realmente possível você criar esses novos ambientes, né? Eu realmente acredito nisso. E interessante isso, porque uma das regras quebradas com esse livro, que para mim eu acho que ajuda até a saúde mental, né, que hoje está tão falada, né, é que naquela época que o livro foi escrito, o foco era nas áreas de oportunidade. Então, o seu projeto mais importante do ano ia ser naquilo que você tinha que melhorar. E esse livro quebrou, para com isso, foca nas fortalezas. Se a Priscila é boa em gerenciar um business, se a Priscila é boa em transformação, não vai colocar a Priscila num papel, por exemplo, que não vai trazer o melhor dela. Por isso aquela pergunta, você tem a possibilidade de fazer o que você faz melhor todos os dias. Isso, na época, foi revolucionário, porque não era onde as empresas focavam. Você está falando das pessoas como estratégia de negócio. Né? Bota o que ela é apaixonada para fazer. Vou fazer um paralelo aqui, porque a gente estuda muito sobre estratégia de negócio no nosso âmbito de logística, né? A gente pensa na logística como estratégia de negócio, como fazer o seu produto chegar mais rápido em algum lugar, talvez você não ter o custo de armazenagem do outro lado, o just in time, ou o que quer que seja, né? A maneira como você embala as suas caixas, o quanto de espaço você ocupa dentro do navio, do container, do avião, como você consolida, deixa de consolidar. Tudo isso são estratégias muito lógicas de como impactar o seu negócio. Imagina aplicar essa mesma lógica
nos seres humanos. Então, as pessoas como estratégia de negócio. Exato. Né? Então, é colocar na caixa, mas não nessa caixa que ocupa menos espaço, mas como otimizar todos os recursos que você tem, pensando no recurso como a melhor coisa que você pode ter mesmo, né? Os nossos recursos mais valiosos são o nosso tempo, a nossa energia, são os recursos humanos, né? Eu já ouvi muitas vezes as pessoas falando, não gosto, que história é essa de chamar as pessoas de recursos? Nesse sentido, essa é uma palavra que eu acho que ainda é válida, né, Rita? Então, tudo que você está me contando aqui, acho que gerou esse insight de que realmente, assim como a gente tratou todos os outros passos de negócio, de finanças, de logística, de marketing como estratégia, cada vez mais o segredo do futuro pós-inteligência artificial é a gente tratar pessoas como estratégia de negócio mesmo, né? E todo mundo se sentir parte disso. Daí a gente volta para o começo da nossa conversa, né? Eu não tenho dúvida que o diferencial competitivo das empresas são as pessoas. Porque eles podem copiar teu negócio, tua ideia, mas as pessoas que você tem lá, só você tem lá. Não e se você tirar o melhor delas, a melhor versão, como a gente vem falando, a IA tirar aquele operacional que consome o dia, e cada um aflorar, e a gente desenvolver essas pessoas, e a gente criar esse ambiente, né, que a gente quer de humanidade, de coragem. Uau! E a partir disso você impacta, volta para o fazedor de chuva, né? Você impacta o seu entorno, porque as pessoas olham e falam, opa, peraí, aquela empresa ali é bacana de trabalhar, eu quero ir lá. Então aquela outra empresa vai pensar em como fazer isso também. Então tudo hoje é um efeito em cadeia. Essa é a graça disso. Realmente tudo tem um poder muito mais exponencial, né? Exatamente. Então, obrigada. Obrigada pelo dia de hoje. Tô super cheia de insights aqui, vontade da gente conversar mais um pouco. Dá para ficar bastante tempo, né? E que bacana que a gente teve essa oportunidade de conversar hoje. Obrigada por estar aqui com a gente no Craft Talks. E até a próxima. E obrigada pelo convite. Fiquei muito, muito, muito feliz. Já sou feliz, né? Fiquei mais ainda. Obrigada.